Era a primeira semana das férias de verão, e minha mãe estava um turbilhão de agitação naquela manhã ensolarada no Rio. Preparem-se, a tia Sofia está chegando de Portugal. Ela anunciou, e meu coração deu um pulo. Tia Sofia, irmã do meu pai, morava em Lisboa há anos e sem filhos, decidiu passar o verão conosco na nossa casa na Gávea. Lembro-me vividamente de como o carro deslizou pela nossa rua de paralelepípedos na tarde daquele dia. Um sedã preto elegante que parecia fora de lugar entre os fuscas e combis estacionados. A porta se abriu lentamente e tia Sofia desceu. Foi como uma cena de cinema que se desenrolava bem diante dos meus olhos de garoto de 15 anos. Ela tinha os cabelos longos e ondulados presos em um coque alto e impecável, que deixava a nuca à mostra, revelando alguns fios rebeldes que dançavam com a brisa suave. Vestia uma blusa de seda branca de mangas compridas que caía levemente sobre seus ombros e por baixo, uma calça de linho bege impecavelmente cortada, que realçava suas pernas longas. Nos pés, saltos agulha que clicavam suavemente no asfalto, mas o que mais me chamou a atenção foi a confiança em seus passos, a forma como se movia, como se cada movimento fosse ensaiado. Você cresceu tanto, Pedro, disse ela com um sorriso que iluminava seu rosto e uma voz que trazia um sotaque português suave, quase musical. Uma mistura de melodia lusitana com a vivacidade carioca. Eu, um garoto desajeitado e com as mãos suadas, mal consegui responder. Sou Pedro, murmurei, estendendo a mão para cumprimentá-la. Seu aperto foi firme, mas delicado, e uma corrente elétrica percorreu meu braço. Não entendi o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim começou a borbulhar. No jantar, tia Sofia conversou com todos, irradiando calor e alegria, mas mantendo uma distância polida. Respondia a cada pergunta com gentileza sem se aprofundar, como se houvesse uma barreira invisível entre ela e o resto do mundo. Isso durou até que a noite chegou e aquela cena aconteceu. Eu estava no meu quarto, perdido em algum vídeo no computador, quando ouvi um leve toque na porta. Ela abriu devagar e perguntou com a voz baixa, onde fica o banheiro? Meus olhos, sem querer, percorreram sua figura. As roupas do dia já haviam desaparecido. Em seu lugar, uma camiseta fina e cinza que delineava suavemente seu corpo e por baixo, um short preto curto que mal chegava às coxas. Seus pés estavam descalços, e seu perfume, doce e marcante, preencheu o ar, um aroma exótico que parecia ter sido trazido de terras distantes. No fim do corredor, à direita respondi, minha voz um pouco mais rouca do que o normal. Ela sorriu. Obrigada, bonitão, disse, e então se foi. Naquele instante não consegui voltar para a tela do computador, porque por baixo daquela camiseta cinza, o contorno sutil de um sutiã branco se fez presente, e eu o senti mais do que o vi. Naquela noite, pela primeira vez, olhei para uma mulher de um jeito diferente, e essa mulher era minha tia. Na manhã seguinte, desci para a cozinha, e mamãe já havia saído para a feira. Papai também tinha saído cedo para encontrar alguns amigos no clube. Na cozinha só estava ela, Sofia, minha tia. Seus cabelos estavam presos em um coque despojado, e ela vestia uma camiseta folgada, mas o que estava por baixo não passou despercebido aos meus olhos. Um short rosa claro e fino, cujas barras mal chegavam aos joelhos e seus tornozelos estavam nus. A forma como segurava a xícara de café era como uma cena de revista. Conseguiu acordar? Ela perguntou com um leve sorriso. Se você fez café, seria um pecado não acordar, respondi sem pensar. Ela me olhou e um brilho sutil apareceu em seus olhos. Você não é de todo ruim, hein? Disse em tom de brincadeira, mas para mim, aquelas palavras não soaram como uma piada. Ela se sentou à mesa, mexendo o chá, e eu notei o anel em seus dedos. Ela ainda era casada, mas naquela manhã, o anel parecia mais um lembrete do que um elo. Enquanto tomávamos café, nossos olhos se encontraram por um instante. Meu olhar deslizou de seus olhos para seus lábios. Ela percebeu, mas não disse nada, apenas continuou bebendo seu chá, devagar e em silêncio. E naquela manhã, aprendi a me afogar no silêncio de uma mulher. Naquele dia, à tarde, ficamos sozinhos em casa. Mamãe ainda estava na feira, e papai havia ido visitar parentes no interior. Eu estava jogado no sofá, assistindo televisão, mas minha atenção já estava bem longe. Minha tia foi para a cozinha preparar algo. Enquanto ela se movia pela cozinha, a camiseta, que deixava um pouco da sua cintura à mostra, era uma tentação a cada passo. Em certo momento, ela me chamou. Pode picar os tomates? Levantei-me e fui até ela.
Quando me aproximei do balcão para pegar a faca, nossos dedos se tocaram. Foi como uma leve descarga elétrica, nem muito, nem pouco, mas um contato que encontrou seu lugar. Ela sorriu. Obrigada, disse, mas sua voz estava um pouco mais baixa desta vez. Enquanto cozinhávamos juntos, nossos olhos se encontravam de vez em quando, mas esses olhares não diminuíam a familiaridade, pelo contrário, aumentavam a cada segundo. Como uma curiosidade crescente. O sol entrava pela janela da cozinha, batendo em seu rosto, e percebi que a pele de Sofia era tão fina que não conseguia suportar a luz direta. E pela primeira vez, entendi o quão perigoso podia ser o sorriso de uma mulher. À tarde, o tempo fechou um pouco. Minha mãe ligou dizendo que havia começado a chover lá fora, então saí para recolher as roupas do varal. Nesse momento, minha tia foi para o banheiro tomar banho. Quando trouxe as roupas para o quarto, encontrei Sofia saindo do banheiro. Seus cabelos estavam enrolados em uma toalha, e ela vestia uma camisa masculina folgada, provavelmente do meu pai. Mas o primeiro botão da camisa estava aberto e a toalha, que escorregava de seu braço, tocou sua pele delicada por um instante, um toque que me fez parar. Você está com frio, eu acho, eu disse, minha voz um pouco trêmula. Sempre fico assim depois do banho, ela respondeu, mas aquela frase não era só sobre calor, era uma proximidade silenciosa que quebrava o frio. Fomos para a sala e ela colocou um filme. Sentamos lado a lado, mas desta vez não havia espaço entre nós no sofá. Quando meu joelho tocou o dela, não o afastei, e ela também não o fez. O filme rolava na tela, mas meus olhos estavam constantemente vagando por seus dedos. As unhas estavam um pouco descascadas, mas elegantes. O anel em suas mãos estava lá, mas parecia ter perdido seu significado. Naquele momento, uma frase ecoou dentro de mim. Essa mulher é casada, mas por que ela está tão perto de mim? O filme seguia em silêncio na sala. Não havia uma palavra, nem um movimento, apenas o contato constante dos nossos joelhos. Minha tia fingia assistir à tela, mas eu a observava de canto de olho, a linha da sua bochecha, a curvatura dos cílios e a pequena pinta onde os lábios terminavam. Às vezes a gente não só olha, a gente explora com os olhos. Em uma cena, a personagem feminina começou a chorar. Minha tia suspirou, e eu perguntei em voz baixa, você está bem? Ela sentiu com a cabeça e se virou para mim. Seus olhos estavam suaves, mas algo dentro deles era tão claro que parecia me tocar sem me tocar. Naquele momento, algo aconteceu. Lentamente, ela puxou o cobertor sobre nós. Talvez fosse só para cobrir nossos pés, mas aquele tecido fino sussurrou que a parede que não existia entre nós estava lentamente se desfazendo. Ela ainda vestia aquela camisa folgada, mas os 2 botões no busto estavam abertos, e por baixo da abertura, o rastro de um sutiã rendado cor da pele apareceu. Engoli em seco, porque aquilo não era mais só um olhar, era uma proximidade indesejada. Mas eu já me sentia convidado. Sob o cobertor, tudo estava mais silencioso, e o silêncio, às vezes, é mais poderoso do que a fala. Minha tia encostou a cabeça no travesseiro. Parte de seus cabelos caía sobre o ombro em direção ao peito, e eu já estava completamente desconectado do filme. Você costumava assistir a filmes assim? Perguntei, meio sério, meio brincando. Ela sorriu. Assistia sozinha, mas agora é mais agradável, disse. A frase atingiu meu ouvido levemente, mas seu eco dentro de mim foi enorme. Agora, ela disse, agora comigo. Ela virou a cabeça ligeiramente. Nossos rostos estavam bem próximos agora. Seus olhos encontraram os meus, mas não se desviaram. Ela parecia procurar algo, talvez uma desculpa, talvez coragem. Eu, por outro lado, me perdi naqueles olhos. Enquanto eu ajeitava o cobertor com a mão, meu pulso tocou o joelho dela. Ela estremeceu, mas não se afastou. A camisa, que escorregara um pouco do peito, mostrava claramente a alça fina e rendada do sutiã, quase da mesma cor da pele, mas nenhuma cortina havia sido tão transparente aos meus olhos. Uma voz dentro de mim disse, levante-se e afaste-se. Mas meu corpo não se moveu porque, às vezes, apenas olhar é uma cumplicidade muito mais profunda do que tocar. Quando o sino da igreja tocou, ouvi a voz da minha mãe. A chave girou na porta e, de repente, nós 2 nos recompomos. O cobertor foi arrumado, liguei o som da televisão, e ela arrumou o cabelo. Mas aqueles poucos segundos de pânico resumiam tudo. Nós 2 sabíamos que algo havia mudado, mas não podíamos contar a ninguém, porque contar significaria admitir o que havíamos vivido. Naquela noite, quando me recolhi ao quarto, a porta ficou entreaberta.
Não sei se foi consciente ou inconsciente, mas esperei em silêncio por passos vindos do corredor. Ninguém veio, mas minha imaginação sussurrava a cada mínimo ruído que ela estava se aproximando. Não consegui dormir. Peguei meu celular e procurei o nome dela no Instagram, Sofia Monteiro. A foto de perfil era simples, mas agora eu a seguia. Olhei seus stories, um vídeo dela caminhando pelas ruas de Lisboa, uma foto tirada em um café com uma xícara de café na mão. A calça branca que ela usava ali tinha o mesmo efeito sobre mim, e a blusa vermelha de alcinha que ela vestia na foto se materializou novamente em minha mente. Quando deitei a cabeça no travesseiro, ao virar para a direita, parecia ver a silhueta dela na parede vazia. Nunca me senti tão culpado de forma tão inocente. Na manhã seguinte, desci para a cozinha e mamãe já havia saído, foi ajudar a vizinha com os preparativos para o dia de Santo Antônio. Papai tinha ido para o sítio. Mais uma vez éramos só nós dois. Minha tia estava de costas, de frente para a máquina de café. Vestia um robe branco bem fino, amarrado na cintura por um cinto discreto. Por baixo, as curvas de suas pernas se delineavam, e a cada passo, o tecido se abria um pouco mais. Meus olhos, sem querer, desviaram-se para lá. Naquele instante, ela se virou e nossos olhos se encontraram. Ela sorriu. Quer café também? Perguntou, mas notei que o botão do robe em seu peito estava um pouco aberto, revelando um sutiã rosa claro de renda fina que parecia piscar para mim. Apenas assenti com a cabeça, as palavras me faltaram. Preparamos o café da manhã juntos, mas desta vez, tudo na cozinha era uma sinfonia. O movimento de sua mão ao esticar-se para a frigideira, o corte do queijo, o açúcar no café. E eu assisti a todos esses detalhes, engolindo em seco. A criança dentro de mim talvez sentisse vergonha, mas o lado que estava crescendo em mim se expandia a cada movimento dela. Durante o café da manhã, falamos muito pouco, mas não havia necessidade de palavras porque não eram as palavras, mas os olhares que construíam a conexão entre nós. Depois do café, o tempo abriu. Minha tia se aproximou da janela e olhou para fora. Sofia, eu disse, se quiser, podemos dar uma caminhada. Ela se surpreendeu, mas depois inclinou a cabeça ligeiramente e disse, claro, uma mudança de ares fará bem. 5 minutos depois, estávamos na rua. Começamos a caminhar lentamente pela calçada. Eu com as mãos nos bolsos, ela com a bolsa no ombro. Seus cabelos estavam presos, e ela usava óculos de sol, mas eu ainda podia sentir seus olhos. Enquanto caminhávamos, conversávamos sobre Portugal, o trabalho dela, meu tio. Mas cada palavra parecia disfarçar algo mais. Em certo momento, sentamos em um banco ao lado do parque. Lado a lado, mas novamente muito próximos. Posso te contar uma coisa? Ela perguntou. Às vezes quando venho para cá, consigo respirar. Em Portugal muita coisa sufoca a gente. O que há aqui que te faz respirar? Perguntei. Ela pensou por um instante, depois virou a cabeça para mim. Os olhares, disse. Ninguém olha nos seus olhos por muito tempo lá. E naquele momento eu olhei profundamente nos olhos dela. Ela tirou os óculos de sol e não disse nada. Seus olhos estavam pensativos, talvez um pouco cansados, mas havia um convite bem escondido neles. E naquele dia, pela primeira vez, comecei a me ver nos olhos de uma mulher. À noite, quando voltamos para casa, o silêncio reinava. Mamãe e papai ainda estavam fora. O jantar estava pronto, mas nós dois não estávamos com muita fome. Fui para o meu quarto, mas o silêncio dentro de mim era tão barulhento que eu não conseguia ficar parado. Troquei de roupa antes de deitar, uma camiseta cinza, um short de moletom fino. Mas ao me olhar no espelho, percebi que ainda havia vestígios do perfume de Sofia no meu pescoço. Devia ter impregnado quando ela se inclinou para mim na cozinha naquela manhã. Naquele momento, minha porta bateu. Ela não entrou, apenas chamou. Você está bem? Estou, eu disse, minha voz baixa. A porta ficou entreaberta. Ouvi seus passos se afastando pelo corredor, o leve som de seus chinelos ecoando em meu coração. Naquele instante, não conseguia parar o que sentia. Ela veio ao meu quarto para pedir algo, mas dentro de mim, 1000 possibilidades haviam despertado. Ao deitar a cabeça no travesseiro, não havia sombra dela na parede, mas em minha mente, cada passo, cada sorriso, já havia encontrado seu lugar. E pela primeira vez, a ausência de uma mulher me envolveu mais do que sua presença. Na manhã seguinte, a casa estava novamente em silêncio. Um leve zumbido vindo do corredor me guiou até o banheiro. A porta estava fechada, mas a luz escapava por baixo dela,
e o som do secador de cabelo vinha de dentro. Naquele instante meus olhos voaram para o relógio, 7h45. Mamãe e papai ainda não haviam acordado. Então lá dentro só estava ela, minha tia. Pouco depois a porta se abriu, e Sofia apareceu diante de mim. Seus cabelos ainda estavam úmidos, e ela vestia apenas uma toalha branca grande. Uma mecha de cabelo caía de seu ombro e grudava no canto dos lábios. Nossos olhos se encontraram por um instante. Ela parou, e eu também parei. O tempo parou. Desculpe, disse ela com um leve sorriso. Não percebi que era você. Sua voz era calma, mas continha uma cautela, como se não quisesse estragar algo. Ela se virou rapidamente para o quarto, mas meus olhos já a seguiam. A borda da toalha se abria ligeiramente a cada passo, e a linha de suas pernas era tão nítida que parecia deixar uma marca na parede. E naquele instante pensei, mesmo que isso não seja um jogo, era um silêncio que jogávamos um com o outro. Quando ela desceu para o café da manhã, vestia uma calça jeans justa e uma blusa branca de alcinha, mas eu ainda pensava no silêncio sob a toalha branca. À tarde, meu pai quis mostrar a Sofia a plantação de café da fazenda, mas o telefone do meu pai tocou, e ele teve que sair com urgência. Você leva, filho, você conhece o caminho, ele disse. Eu e Sofia caminhamos lado a lado em direção à plantação. O sol estava a pino, a terra seca, mas o vento soprava. Minha tia vestia uma camisa branca de mangas compridas e por baixo, apenas um top rendado preto. Com o vento a camisa grudava em seu corpo, revelando sua silhueta delicada por baixo. Paramos debaixo da amoreira na beira da plantação. Estique a mão, ela disse. Arrancou uma amora do galho e a colocou na minha palma. Seus dedos novamente tocaram os meus, mas desta vez, nenhum de nós se afastou. Enquanto mordiscava a amora com uma mão, a outra estava no bolso. Meu coração, porém, já batia sob a camisa dela. Meu filho, ela disse devagar, você cresceu tanto. Eu ainda pensava em você como um garotinho. Ela fixou os olhos nos meus, mas você cresceu demais. Engoli em seco, porque aquela frase era como uma mulher dizendo, pela primeira vez eu te notei. No caminho de volta da plantação, não conversamos, mas ambos sabíamos que esse silêncio era o prenúncio de uma jornada sem volta. No final da tarde, quando minha mãe voltou da feira, pediu para eu ir ao quintal e estender as roupas no varal. Peguei a cesta e saí. Sofia veio logo atrás com uma segunda cesta na mão. Não vou te deixar sozinho, disse ela, sorrindo. Havia uma leve brisa no quintal. Os cabelos de Sofia se soltaram. Ela vestia um vestido de linho branco e fino que ia até os joelhos. A cada rajada de vento, o vestido grudava em seu corpo, facilitando a imaginação do que havia por baixo. E às vezes imaginar era mais perigoso do que ver. Ela estendeu uma camisa branca, depois pegou uma peça fina e preta da cesta. Mergulhou a mão na cesta e parou por um instante. Olhou para mim de canto de olho. Era um sutiã, e era muito familiar. Era o mesmo sutiã rosa claro de renda que eu tinha visto por baixo da toalha quando ela saiu do banheiro naquela manhã. Ela o pendurou no varal, mas ao fazer isso estava virada para mim, como se intencionalmente, como se quisesse que eu notasse. Minha respiração falhou e naquele momento entendi que aquilo não era apenas um sutiã. Era a coragem que ela me mostrava. Não havia um único toque entre nós, mas naquele varal, na peça que balançava ao vento, todos os nossos segredos estavam pendurados. E naquela noite pela primeira vez, ouvi o silêncio de uma mulher mais alto do que um grito. Naquela noite jantamos todos juntos. Mamãe havia preparado um banquete, e papai estava de ótimo humor, mas meus olhos estavam focados em Sofia, sentada na cadeira à minha frente. Ela estava vestida de forma incomum para o jantar, com um vestido azul marinho justo e de alças finas que se ajustava perfeitamente ao corpo. As costas do vestido eram abertas e quando ela se inclinava para a frente, a alça escorregava do ombro, a luz tocava sua pele de um jeito que me dizia muito. Durante o jantar, ela não falou muito, nem riu em excesso, mas a forma como segurava o garfo, como cortava a comida, como seus lábios tocavam o copo, tudo parecia mais do que um simples jantar. Naquele momento percebi que Sofia não estava apenas jantando à mesa, ela estava me oferecendo algo. Mas essa oferta era uma linguagem só para mim, e eu estava começando a decifrá-la. Quando meu pai saiu para fumar um cigarro depois do jantar, ficamos só nós dois. Parabéns, estava delicioso, eu disse. Ela sorriu, mas sua resposta foi silenciosa. Ao pousar o garfo no prato, seus dedos roçaram levemente meu pulso. O contato durou apenas um segundo,
mas dentro de mim, transformou-se em uma longa frase. Naquela noite, em meu quarto, tentei dormir, mas já não sonhava porque a realidade havia superado em muito meus sonhos. No meio da noite, não consegui mais dormir e desci para a cozinha para beber água. Abri a geladeira, mas de repente me assustei com a luz que vinha de trás de mim. Era minha tia. Ela tinha um copo na mão, os cabelos estavam bagunçados e os olhos sonolentos. Eu te acordei? Perguntei. Não, ela sussurrou. Só estou com um pouco de dor de cabeça. Ela pegou um limão da geladeira. Quando esticou a mão para pegar a faca para cortá-lo, sua camiseta cinza fina se ajustava perfeitamente ao corpo. Por baixo, um short azul claro, e da borda do short, os vestígios de uma renda preta de sua roupa íntima eram visíveis. Nossos olhos se encontraram por um instante, e ela também percebeu que eu estava olhando, mas não desviou o olhar. Pelo contrário, sua mão pesou um pouco mais ao espremer o limão, como se o tempo estivesse se estendendo, e a cozinha fosse uma sala de confissões não sussurradas. Paramos lado a lado na ponta do balcão. Comecei a contar minhas respirações internas. Ela estava tão perto que senti o calor de seus cabelos caindo sobre meu ombro, e o cheiro do limão misturado ao perfume de sua pele era o suficiente para quebrar o silêncio de toda a noite. Você já desejou algo que sabia que era errado? Ela perguntou de repente. Engoli em seco. Não respondi, mas meus olhos já haviam sussurrado a resposta. Do silêncio da cozinha, passamos para a sala. Não acendemos as luzes. Apenas o brilho da lua que entrava pela janela tornava tudo mais suave do que era. Sofia sentou-se na ponta do sofá, e eu sentei à sua frente. Ela puxou as pernas para debaixo do corpo e abraçou um travesseiro no peito, mas aquela camiseta cinza fina subia um pouco mais a cada movimento. E a parte de cima da sua roupa íntima de renda preta chamava a atenção dos meus olhos. Você acha que os pecados são mais bonitos quando começam ou quando são vividos? Ela perguntou de repente. Em sua voz, não havia arrependimento nem desejo definitivo, apenas uma confusão incerta. Eu me calei novamente porque as palavras eram pesadas demais para aquela noite. Então, de repente, ela esticou a mão, e a ponta dos dedos dela tocou meu joelho. Foi tão leve que eu não consegui distinguir se era um sonho ou realidade. Vou voltar amanhã, ela disse. Uma única frase que disparou mil emoções. Nos olhos de Sofia eu não via a partida dela, mas o luto por coisas que nunca haviam sido vividas. E naquele momento percebi que alguns amores não são vividos, são apenas silenciados, mas esse silêncio queima por uma vida inteira. Acordei cedo na manhã seguinte, mas era como se eu não tivesse dormido nada. Quando desci para a sala, Sofia já havia arrumado a mala. Estava vestida, pronta. Mas havia uma carência em seu rosto. Seus olhos estavam cansados, ela não havia passado batom desta vez. Está pronta? Perguntei. Ela assentiu com a cabeça. Antes de entrar no carro, ela abraçou minha mãe e meu pai, mas para mim, apenas um olhar distante. Eu não sei o que havia naquele olhar. Talvez um agradecimento, talvez um pedido de desculpas, talvez a totalidade de uma frase que nunca seria dita. Não conversamos durante o caminho. O rádio estava ligado, mas eu nem ouvia o som. A cada curva, a cada virada, eu olhava para o ombro dela, porque agora olhar em seu rosto exigia muita coragem. Quando chegamos ao ponto de ônibus, tirei a mala dela. Foi bom, ela disse em voz baixa. Não disse férias nem dias, apenas foi bom. Nos abraçamos, mas aquilo não era uma despedida. Era como uma rebelião silenciosa. E naquele momento entendi que algumas mulheres vão embora sem tocar em sua vida, mas o calor de suas mãos permanece por uma vida inteira. Depois que ela se foi, a casa ficou estranhamente silenciosa. Era como se nem minha mãe nem meu pai percebessem, mas algo estava faltando na casa. Eu percebi, e em cada canto havia um vestígio dela. Quando entrei no banheiro não me escapou um frasco de perfume que havia sobrado na prateleira. Eu o cheirei, e naquele momento a imagem de Sofia na cozinha pela manhã, sua camiseta cinza, o silêncio enquanto ela mexia o chá, tudo ressurgiu de repente. Entrei furtivamente em seu quarto. A gaveta estava entreaberta. Abri-a. Dentro, um pequeno caderno de anotações e uma peça de roupa íntima preta fina dobrada. Tinha o cheiro dela. Eu a peguei, mas segurei não apenas o tecido, mas também sua ausência. E pela primeira vez, uma peça de roupa íntima me lembrou mais a ausência de uma mulher do que sua presença. Então, olhei-me no espelho. Eu não era mais o mesmo de antes. Uma mulher podia mudar um homem sem tocá-lo, e alguns toques só aconteciam na mente.
Os dias se passaram, e a casa parecia ter voltado ao normal, mas eu não conseguia ser o mesmo. A ausência de Sofia me seguia como uma sombra. Cada manhã, ao acordar, eu sentia como se ainda fosse vê-la na cozinha. Uma manhã, minha mãe veio com um envelope na mão. Isso é para você, seu nome está nele, ela disse. O envelope havia sido enviado de Portugal, de Sofia. Minhas mãos tremeram ao abri-lo. Tive que ir embora sem dizer nada, porque alguns sentimentos se tornam reais se forem falados. Mas cada momento que vivemos juntos, cada olhar, nosso silêncio, tudo me fez sentir viva novamente. Se um dia você não conseguir esquecer o que carrega no peito, saiba que eu também não esqueci. E aquela peça preta que fique com você, porque nenhum toque pode descrever uma partilha tão silenciosa. Enquanto lia a carta, meu coração acelerou em silêncio. Algo dentro de mim se completou e ao mesmo tempo se esvaziou. Naquele momento, abri a caixa ao lado da minha cama. Aquela roupa íntima ainda estava lá. E eu sabia que uma história intocada, mas sentida, sempre seria a que deixaria a maior marca. Você acha que o jovem fez a coisa certa? Escreva nos comentários o que você faria se estivesse no lugar dele. Esse tipo de sentimento proibido, mas intocado, parece familiar para você? Se gostou da história, não se esqueça de se inscrever.